Olá pessoal, seja bem-vindo a mais essa videoaula do canal da Mais Excel. Meu nome é Carlos Guimarães e esta é a quinta aula da nossa playlist, criando um relatório no Power BI da conexão de dados à publicação na web. Nesta quinta aula, faremos a segunda parte da criação de medidas. Então assista a aula até o final, não perca nenhum detalhe, vem comigo! Legal pessoal, eu estou aqui com o meu arquivo Projeto Pandemia Covid-19 Brasil V4. E como de costume, a gente sempre inicia a videoaula fazendo uma cópia dessa versão, né? Então eu vou aqui em arquivo, salvar como, vou colocar aqui o V5 e vou dar um salvar. Legal, já tem essa quinta versão aqui do meu projeto salvo. E agora, pessoal, a gente vai criar uma medida utilizando as funções calculate, filter, all e max. Trata-se de criar o total de casos acumulados. Lembra que na aula passada nós criamos a medida casos, que seria uma função simples, né? Uma soma da F Brasil novos casos, da coluna novos casos da tabela F Brasil. Criamos a medida óbitos, que seria também a soma da minha tabela F Brasil da coluna novos óbitos. E depois criamos aqui a medida letalidade, que utilizando a função divide, eu dividi o calculado das medidas óbito dividido pelo calculado da medida casos, ok? Em caso de erro dessa divisão, ele retornaria zero como valor alternativo. Para calcular o total acumulado, eu preciso fazer o Power BI recalcular a medida explícita casos, levando em consideração a data que está sendo criada dentro da minha visualização. Por exemplo, imagine uma tabela que eu tenho as datas. Se eu estou calculando o dia 1º de junho, a medida total acumulado, ela tem que calcular os casos, somando eles até aquela data. E é por isso que é tão necessário nós utilizarmos a calculate neste caso, que é uma função que avalia uma expressão baseada no contexto do filtro de exibição. Para calcular ela, é simples. Eu vou criar aqui uma medida clicando na tabela F Brasil com o botão direito, escolhendo a opção Nova Medida. Ele vai abrir a minha barrinha de fórmula e aqui já posso falar para vocês uma dica. Ó. Vocês podem usar Ctrl- para diminuir o tamanho da letra na barra de fórmulas ou Ctrl+ para aumentar, ok? Deixando do tamanho que você deseja, você já pode começar a criar a medida. Então, o nome da medida seria casos acumulados. Legal. Para fazê-la, eu vou dar um Shift Enter aqui, eu vou começar o cálculo aqui embaixo. Ó. Então, eu vou usar uma função chamada calculate. Vou colocar aqui no mesmo nível, ó, calculate. E daí ela vai pedir a expressão que ela vai recalcular. No caso, seria a medida explícita casos. Então eu vou colocar casos, vou dar um tab para completar e vou colocar a vírgula. Logo na sequência, ele vai pedir o segundo argumento. E repare que esse segundo argumento, filtrar um, está entre colchete. O fato de estar entre colchete indica que esse argumento ele é um argumento opcional. Você pode utilizá-lo ou não, mas neste caso seria tão obrigatório utilizá-lo para poder calcular o total acumulado. Sem isso, não conseguiríamos fazer. Então, beleza. O que eu vou fazer dentro desse filtrar? Eu vou dar um Shift Enter para ele criar uma terceira linha. Né? Vou dar um ESC aqui para ele excluir essa linha de função ó, e dar um Tab para ele jogar o cálculo para frente. Como se eu estivesse fazendo uma indentação de código, ok? Isso serve para organizar a linha de raciocínio do código. Então, beleza. Nesse ponto agora, eu vou usar uma função chamada filter, que retorna os dados de uma tabela que foi filtrada, e vou utilizar a função all, que faz o quê? Imagina que a minha tabela de calendário está sofrendo um filtro, uma filtragem por ação do usuário, né? Através de um botão de filtro, por exemplo. A função all vai limpar esses filtros do usuário, retornando para mim toda a tabela da de calendário para que eu possa concluir o meu cálculo, tendo em vista todos os campos dessa tabela, né? Todos os registros dessa tabela. Então, beleza.
Aqui eu vou fazer o all da D calendário. Vou fechar o parênteses da all, vou dar uma vírgula e ele vai me pedir o parâmetro filter expression, que seria o quê? A expressão de filtro que eu quero utilizar. No caso, eu tenho que fazer o quê? O Power BI entender que a minha maior data, ele tem que filtrar tudo que é menor ou igual a ela, tá? Então eu vou fazer de calendário data menor ou igual a max de calendário data. Beleza, vou fechar o parênteses da max, fechar o parênteses da filter, vou dar um shift enter, o backspace para retornar e daí eu fecho a calculate. Enter para confirmar a medida. Legal, pessoal. Então, com esse cálculo eu consigo calcular agora o total acumulado de casos, ok? Vou fazer a mesma coisa com óbitos agora, beleza, pessoal? Então eu vou criar uma nova medida, clicando na F Brasil, com o botão direito do mouse, eu vou escolher nova medida. Vou colocar o nome do cálculo como sendo óbitos acumulados. Vou dar um Shift Enter. Na linha de baixo eu vou inserir a Calculate. A expressão agora vai ser a medida explícita óbitos. Vou dar um Shift Enter. Dá um ESC aqui para eliminar essa lista, pessoal. Porque se você der o Tab, ele vai jogar o ABS, tá? Então eu vou dar o ESC. A lista saiu, eu posso dar um Tab, ele vai recuar à direita. E agora eu vou usar a função Filter. Dentro de Filter, eu vou usar a função All para fazer a limpeza dos filtros aplicados na exibição, ok? Na tabela de calendário. Colocar uma vírgula e ele vai me pedir o Filter Expression, que seria aquele racionalzinho, né? A data da minha de calendário tem que ser menor ou igual à data da de calendário que eu estou usando na linha atual, a maior data. Então, para isso, vamos utilizar a função max, né? De calendário menor ou igual a max da de calendário data. Aqui, pessoal, faltou colocar o colchete data, que isso aqui tem que ser um campo, tá? Então, de calendário data menor ou igual a max de calendário data. Eu vou fechar a função max, fechar a função filter, aí eu vou dar um shift enter, vou recuar à esquerda com o backspace e vou fechar a calculate. Beleza, o cálculo também está válido, ele não deu nenhum indicativo de erro. Eu vou dar enter. Bom, eu vou mostrar a diferença para vocês num gráfico de área, ok? Então eu vou clicar aqui no gráfico de área, eu vou na minha de calendário e vou pegar a data, para ele trazer para mim aqui no meu eixo. Eu vou aumentar aqui, ó, esse gráfico aí, a tendência dele é que ele ocupe toda essa região. E vou colocar a medida casos. Vou mudar aqui, ó, o eixo de data para data. E beleza, ó, repara que ele está trazendo uma irregularidade nas datas, né? Então, se você reparar aqui, ó, você vai perceber que nesse ponto aqui, por exemplo, ó, foi uma sexta-feira, dia 22 de maio, eu tive 21.647 casos. Aqui, ó, no dia 25 de maio, eu tive 13.049 casos. Então ocorre uma irregularidade porque ele não está fazendo o cálculo acumulando, ele está diarizando o cálculo. Legal, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse gráfico, ó, dando um Ctrl C, Ctrl V nele. Eu vou colocar aqui embaixo e vou colocar a medida, vou eliminar a medida casos e vou colocar casos acumulado. E agora você percebe que o gráfico ele apresenta uma curva de crescimento porque ele vai acumulando os casos, né? Então ele pega, se eu tive um caso aqui, ó, e tive mais tantos casos, ele vai subindo, ó, a quantidade de casos, ok? Beleza, pessoal? Então aqui ele está trabalhando de forma acumulada, ó. Vou diminuir um pouquinho os gráficos, vou colocar eles lado a lado aqui, ó. Então aqui é o gráfico de diarizado e aqui é o gráfico do acumulado, ó.
Beleza? Vou acertar aqui o meu gráfico. Beleza? Eu tenho um acumulado aqui, casos diarizado, que é esse aqui, ó. E eu tenho o caso acumulado, tá aqui, ó. Legal. E agora eu vou jogar os óbitos, né? Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar um Ctrl C aqui nesse gráfico, Ctrl V. Eu vou jogar ele aqui embaixo, nessa porção de baixo da tela. Esse aqui eu vou mudar para óbitos, né? Então eu vou tirar aqui a medida casos, vou colocar a medida óbitos, que ele também vai diarizar, né? Só que numa escala diferente, tá, pessoal? Então não leve em consideração a escala, tá? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou jogar desse lado aqui o óbito. E daí eu vou tirar óbitos e vou colocar óbitos acumulado, ó. Então repara que ele está trazendo para mim agora o diarizado de casos e o acumulado de casos, o diarizado para óbitos e acumulado para óbitos. Poderia igualar as escalas aqui para que eles fiquem com a mesma escala, ok, pessoal? Mas por enquanto é só, tá? A gente queria terminar essa aula de medidas usando a Calculate, que é uma das funções mais importantes do Power BI. Nós utilizamos ela em quase todos os projetos. Então é bem legal vocês conhecerem como é que ela trabalha, ok? Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa quinta aula da playlist, a continuação do tópico medidas, que nós encerramos agora. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificação para receber avisos de novos vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe com seus colegas e amigos para ajudar no fortalecimento do canal. Caso você queira conhecer mais sobre os nossos cursos, nosso trabalho, o link do nosso site www.maisexcel.com está na descrição do vídeo, assim como o link para acesso à nossa rede social do Instagram. Então siga a gente lá também, ok? Nos vemos no nosso próximo vídeo, o sexto vídeo dessa série, onde nós vamos aprender a personalizar um tema dentro do Power BI e já deixar o tema do nosso projeto da pandemia do Covid-19 no Brasil pronto para a sétima aula. Então não perca esse vídeo, ok, pessoal? Até lá, pessoal!